Antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, vamos ver o clipe, vamos orar, pedir que Deus nos conduza na nossa adoração nesta manhã e que a mensagem fale aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, queremos abrir a Tua palavra e que Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero começar a mensagem desta manhã apresentando uma matéria que a National Geographic portuguesa publicou. E o título da matéria é O Corredor da Morte, e nesta ela relata que desde 1973, mais de 8.700 pessoas foram condenadas à morte no corredor da morte. Mais de 1.500 foram executadas. Dessas, 182 permaneceram no corredor da morte, embora fossem inocentes. Quero colocar apenas 3 casos para vocês avaliarem e verem sobre esses julgamentos. Eu estava no Rio. Um ancião leu um livro sobre pena de morte e disse que a conclusão é que 90% dos casos de julgamento são errados. Quero primeiro falar de Kawembe Ajamur. Ele ficou 27 anos na prisão e desses 27, 20 anos no corredor da morte. Isso é, de ano em ano ele poderia ser executado. Ele foi condenado em 1975, esse senhor, por homicídio de um vendedor e com base no depoimento de uma criança de 13 anos. Em 2014, a testemunha declarou em tribunal que naquele dia o depoimento dele foi falso e não verdadeiro. E Kawembe Ajamur foi libertado. O segundo é Juan, 17 anos na prisão, esse senhor. Todos os 17 no corredor da morte. Condenado por um homicídio que não praticou. Só foi absolvido depois de surgir uma transcrição da confissão do verdadeiro homicida. O que me impressiona nesse caso é que a defesa, aliás, que a acusação tinha esse documento, mas não passou para a defesa. Tamanha crueldade. Deixar um homem 17 anos na prisão, no corredor da morte, tendo a verdade em mãos, e só não foi executado por um milagre de Deus. E por último, Joaquim José Martinez, 4 anos no corredor da morte. 4 anos na prisão e todos os 4 anos no corredor da morte. Foi considerado culpado em 1995 pelo homicídio de 2 pessoas na Flórida. E aqui o que mais me impressiona é que no julgamento, o Supremo Tribunal da Flórida considerou todo o julgamento e concluiu, num novo julgamento, pois a defesa havia invocado os esforços de acusação para influenciar preconceituosamente contra Joaquim Martinez. E as testemunhas da polícia, por preconceito, foram inverídicas. É justo julgar? Cabe a nós julgar uma pessoa? Até que ponto julgar destrói a vida de
de uma pessoa. O título do sermão desta manhã é Julgue com o coração puro. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 7. Vamos ler dos versos 1 ao verso 5, e esses serão os versos de estudo desta manhã. Deus disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas você não repara a trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Jesus usa uma palavra forte aqui: hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Conta-se a história de que um pastor foi pregar e estava sentado, era uma igreja do interior, rural, uma igreja de pessoas que trabalhavam no campo e tal, e ele foi pregar e esse pregador disse: Deus vai julgar e condenar os idólatras. E um irmão sentado dizia amém, bem alto na igreja, que assim seja. E aí o pregador continuava dizendo, dizia: Deus vai julgar os imorais. Ele amém. E aí o pregador disse: Deus vai julgar os que usam rapé. E aí ele falou, agora ele parou de pregar e foi se intrometer onde não deveria. Rapé é você fazer da folha do tabaco algo para você inalar, e isso é prejudicial. Às vezes, quando um homem de Deus vem e fala, este é o homem, nós dizemos, falou para os outros, mas não para mim. Gostaria que o sermão desta manhã fosse individual a cada um de nós. Você pode encontrar os críticos entre os profetas cristãos, mas jamais a crítica levou alguém aos pés de Cristo. Jamais a crítica remediou a vida de alguém ou ajudou alguém. Eu nunca preguei um sermão no qual, depois de pregar, teria feito várias observações e mudaria. E vi quantas vezes fui falho nisso e poderia ser muito mais profundo e espiritual. Muitas vezes já pensei, Cristo poderia ter um outro representante no meu lugar. Sou falho, pecador, tão semelhante de Cristo. Mas com todos esses anos eu descobri que não há ninguém perfeito. Se você procura um pregador perfeito, uma igreja perfeita, irmãos perfeitos, creio que você vai ter que esperar até que o milênio chegue, porque só lá tudo será perfeito. Aqui, nada será perfeito. Portanto, olhemos para Cristo e deixemos de criticar. Nos versos 1 e 2, Jesus claramente diz: não julgue, para você não ser julgado. Pois, como você julgar os outros, você será julgado. A pergunta é, devemos ou não devemos julgar? Será que devemos aceitar todas as coisas? Se podemos julgar, o que podemos julgar e como julgar? Em São João 7:24, lá está escrito que nós devemos julgar. Porém, em Tiago 4, 11 e 12, diz que nós não devemos julgar, e Tiago usa a seguinte expressão: quem é você para julgar o outro? No momento, a Bíblia diz que nós devemos julgar. No outro momento, diz: quem é você para julgar as pessoas? Devemos ou não devemos julgar? O interessante é que Jesus nunca disse que não devemos julgar, e não está dizendo nesse contexto que não devemos julgar. Portanto, o que nós podemos julgar? Segundo a Bíblia, nós devemos julgar os falsos mestres. Jesus fala isso em São Mateus 7, 15 a 20, que nós devemos julgar os falsos mestres. Devemos julgar o que é certo e errado, o que é justo e injusto, segundo 1 João 4:1. Sim, Jesus diz que deve haver um tribunal onde deve se julgar com justiça para absolver o culpado. E devemos também julgar a disciplina na igreja, segundo Mateus 18, 15.
Portanto, a questão é, em que espírito nós iremos julgar as pessoas? Alguém diz que o contexto de uma passagem, ela é como um rei, ela é como ouro, e ela que define todas as coisas. Então devemos perguntar ao texto de Mateus 7, em que contexto Jesus falou, não julgue para não ser julgado. Olhe o cisco que está, olhe a trave que está no seu olho para poder ver o cisco que está no olho do seu irmão. Em que contexto Jesus falou isso? E muitas vezes as pessoas aplicam essa passagem para todas as questões da vida, mas não é assim. Jesus conta e fala essas palavras, porque naquele tempo os saduceus, os fariseus, eles saíam do templo não com o coração contrito por serem pecadores e por errarem também, mas com uma autossuficiência, se julgando melhor do que os outros. Eu tenho mais dons que você, eu já viajei toda a Palestina, olha quem você é. A parábola do fariseu e do publicano ilustra claramente a situação em que os fariseus, os publicanos, os fariseus e os líderes daquela época viviam. E Ellen White diz que o povo nutria o mesmo pensamento de crítica, é uma religião restrita de regras e exigências. Portanto, Jesus falou essas palavras por causa das atitudes dos fariseus e do povo daquela época. Muitos da elite, escribas, fariseus, saduceus, tinham uma justiça própria de se julgar melhores do que os outros. O espírito egoísta no coração matava completamente o amor que poderia ali reinar. E quando eu me julgo superior ou melhor que os outros, o amor jamais reinará no meu coração. Jesus está condenando justamente o julgamento hipócrita, onde você se julga superior ao seu semelhante. Jesus está condenando qual é o motivo pelo qual você denigra a imagem de alguém e a julga segundo os seus padrões. A palavra julgar no grego aqui é justamente uma referência, uma condenação com a intenção de prejudicar, uma condenação maldosa e injusta. Shakespeare, ao ler este texto, escreve de uma forma belíssima: deixe de julgar, pois somos todos pecadores. Por que não devemos julgar? Desta forma condenatória, superioridade e de discriminação. Porque, na verdade, nós não temos capacidade de ver o coração da outra pessoa. Nos é impossível julgar os motivos pelos quais as pessoas fazem as coisas. Por isso, nós não temos capacidade e Deus não nos deu o direito de julgar as outras pessoas. Os homens finitos, diz Ellen White, não podem julgar senão pelas aparências. Muito bem da história do filme da Mulher Gato, em que ela vai no parapeito pegar o gatinho dela que está fora, e o guarda passa, depois eles acabam, e ele passa e vê ela no parapeito, e diz: não se jogue, por favor, não se mate, a vida é tão bela, você é tão jovem. O julgamento dele era totalmente errado pela aparência do que ele estava vendo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Você jamais pode julgar alguém, porque todos nós carregamos no coração dores e tristezas. Ele diz: pode vir à igreja alguém com uma luta tremenda, com frustrações no coração, com angústia, e às vezes nós o julgamos de uma forma errada, e a pessoa está ali contrita buscando a Deus. Vou contar uma experiência de um senhor, vou colocar como o senhor X, um irmão nosso. Ele foi acusado injustamente. Fui à casa dele conversar com ele. Ele me disse o seguinte: pastor, vamos imaginar que eu realmente tivesse feito essas coisas das quais estou sendo acusado, das quais eu não fiz. O que é que iria me restaurar? Seriam as críticas? Seriam os comentários maldosos? Seria a indiferença e o distanciamento? Ou seria aproximar-se de mim e dizer, e me estender a mão e ajudar-me a superar para não mais fazê-lo? Julgue com o coração puro. O verso 2
ele é primordial nesse texto de Jesus, porque Jesus diz assim, Jesus diz, não julgue. E ele vai dizer, pois, ou portanto, por que ele diz para não julgar? Porque ele diz, pois, a medida com a qual você julgar os outros, ou um critério com o que você julgar os outros, você será julgado. Na Bíblia ampliada, ela diz assim, não julgue, não critique, não condene os outros, para que você não seja julgado, criticado e condenado da mesma forma como você condena. Essa é uma declaração extremamente preocupante, que a qual às vezes nós não nos percebemos. Quem é misericordioso o suficiente para poder entender a misericórdia do Senhor. Jesus diz que somente os misericordiosos alcançarão misericórdia. E Deus nos perdoará se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Tiago nos lembra que o julgamento é sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. E ele diz que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. A conclusão, portanto, é óbvia. A forma como você julga as pessoas, Deus vai julgar você. Há preconceito no seu coração? Há discriminação? Há julgamentos que não são para elevar e para ajudar? O cristão assim deve pensar. Eu sou aquele que perdoa a todos os outros, como se eu mesmo pecasse todos os dias. Mas fujo do pecado, como se para mim não houvesse perdão. Essas são as palavras do puritano Brodus. Vamos avaliação. Aonde é que nós estamos nessa questão de julgar os outros? Qual é o nosso espírito? Pare e pense. Você aumenta os pecados dos outros, suas falhas e também as suas fraquezas? E há aqueles que dizem, olha, vou te contar algo da irmã, mas para você orar por ela, e denigra a imagem da pessoa. Você chega a conclusões rápidas, precipitadas e negativas? Você se envolve em situações onde você não deveria se envolver? Você passa histórias críticas para os outros? Você é inflexível, mesmo quando as pessoas são sinceras e falam a verdade para você? Você adiciona comentários agravantes ao contar as suas histórias das outras pessoas? Você diz algo crítico e depois tenta encobrir isso? Você sorrateiramente fala alguma coisa maldosa para as pessoas num tom meio de bondade? Você é cruel e depois muda rapidamente o assunto? Você conta a muitas pessoas sobre o que os outros fizeram de errado para você? Ou como diz a Bíblia, você vai no seu quarto e fala para Deus e entrega para Ele? Você diz a verdade para ferir e não para ajudar? Você baixa os outros para se sentir melhor? Você minimiza os seus pecados enquanto aumenta o dos outros? Julgue com o coração puro. O ponto de que Jesus disse é, antes de nos propormos a extrair um pecado menor da vida dos outros, devemos olhar os enormes que temos em cada um de nós. Suas palavras, as palavras de Cristo, se aplicam a quem é pronto a discernir os defeitos dos outros e expô-los. Jesus está falando justamente sobre o pecado de um espírito frio, crítico, irreconciliável, discriminador. Segunda figura empregada por nosso Salvador, aquele que condescende com esse espírito de censura é culpado de um pecado muito maior. Por quê? Eu me perguntei sobre isso. Por que Jesus diz que o pecado é muito maior daquele que critica o outro, daquele que errou? E a resposta é, ele é maior, porque ele é um comentário sem amor e sem compaixão. Ele é maior, e este é o mais grave, porque eu me assemelho a Satanás, o acusador dos irmãos. O que nos leva a não julgar alguém? Primeiro, eu tenho que olhar para mim mesmo.
Eu tenho que olhar para o que eu sou. E como diz o apóstolo Paulo, em mim, pastor Dirceu Zanella, não habita bem nenhum. Em mim o mal reside. Em mim está uma natureza propensa para eu condenar, falar mal e denegrir a imagem do meu irmão. Porque assim somos pecadores. Jesus disse, do coração procedem os maus pensamentos, do coração os falsos testemunhos. Paulo se via como o menor de todos. Ele afirma como sendo o pior, o principal dos pecadores, mas ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, eu sou o principal. Enquanto nós não nos olharmos como realmente somos, propensos a condenar, a ver o mal e segui-lo, nós não tiramos a trave do nosso olho. E quando nós estivermos dispostos a olhar para o nosso próximo como Cristo olha, a trave ainda continua lá. O que nos leva a não julgar, portanto, é olhar para dentro de mim e ver realmente o que eu sou. Mas também me leva a olhar para Cristo e ver o que Ele é. Pois Ele mesmo disse: voltem-se para mim e sejam salvos. Vinde, todos estão cansados e sobrecarregados, diz o Senhor. Ellen White escreve, e eu gostaria que você ouvisse essas palavras e guardasse em seu coração por toda a vida. Ela diz: estamos continuamente pecando contra Deus. No entanto, ainda nos segue a sua misericórdia. Com amor suporta nossas perversidades. Com amor suporta nossas negligências, nossa ingratidão, nossa desobediência. Jamais Jesus se impacienta conosco. Jamais Ele perde a nobre e honra a função de perdoar. Insultamos sua misericórdia, ofendemos seu Santo Espírito e o desonramos perante homens e anjos. Todavia, não nos falta a sua compaixão. John Wesley conta uma história belíssima de um irmão muito bem financeiramente na sua igreja, mas em uma campanha para ajudar uma entidade, esse irmão deu apenas alguns níqueis. E John Wesley o repreendeu publicamente pela sua ação mesquinha, de tendo condições não ajudar. Aquele irmão, muito cristão, durante a semana procurou o pastor John Wesley e disse: pastor, eu me tornei cristão há pouco tempo, mas sou um homem de muitas dívidas, porque enganei as pessoas. E eu estou pegando tudo que ganho e pagando os meus credores, pois eu tenho que mostrar a eles que Cristo mudou a minha vida e que eu sou diferente. Eu não estou dando à igreja agora, porque eu preciso pregar às pessoas pagando minhas dívidas. Como nós julgamos as pessoas? Com o coração puro, podemos julgar. Não preciso dizer que John Wesley procurou e disse a esse irmão do seu pecado, do seu erro, e pediu perdão. Como você julga as pessoas que passam no seu coração? Que sejamos como Jesus, como Deus, que nos perdoa tantas vezes, que é tão compassivo com os nossos erros, que nós sejamos com todos. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, ajuda-nos a ser como Jesus. Somos tão falhos, tão dessemelhantes, somos levados pelo mal, às vezes, a deixar que o nosso coração nos conduza a caminhos que não são os teus. Tenha misericórdia e compaixão de nós e unja-nos com o teu Espírito, pois somos teus filhos, te amamos, apesar das nossas falhas, queremos estar contigo sempre. E te agradecemos por nos amar mesmo com tantas falhas, por sermos pecadores.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, igreja. Hoje é um dia de festa para a Igreja Adventista Central de Florianópolis. Especialmente hoje porque o nosso irmão Salatiel, depois de 2 anos aqui na Grande Florianópolis, em contato com o Dado, nosso querido irmão Eduardo, ele está estudando a Palavra de Deus. E ele sonhava com este momento. Portanto, nós hoje vamos ter a alegria de recebê-lo como nosso irmão através das águas do batismo. Vamos ouvir esse louvor ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino de número 346. Nós vamos cantar agora. E assim que ele se batizar, nós vamos cantar o coro. Então, 346, como agradecer. Vamos lá? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer, demonstrar o seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Aqui está o nosso irmão Salatiel. Ele estudou a Bíblia com os nossos irmãos da ASA e hoje ele está aqui feliz, testemunhando publicamente e entregando a sua vida para Jesus. Salatiel, é uma honra batizá-lo e recebê-lo como irmão na fé e na esperança de que estaremos eternamente juntos nas mansões celestiais. Como ministro do Evangelho, segundo a tua profissão de fé e a decisão de entregar a vida a Cristo como seu Salvador, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.